Queridos companheiros, queridos irmãos, muito bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja a nos envolver nessa manhã, em mais uma oportunidade que Deus nos concede de aprendermos um pouco mais do sentido da nossa existência, o que representa a nossa estada nessa atual encarnação, e tudo isso à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Trazemos nessa manhã a alegria de estarmos nessa casa, que sempre nos abriga, que sempre nos acolhe, nos convites tão fraternos, a oportunidade de convivermos, dialogando a respeito de questões tão importantes. E hoje trouxemos um tema muito difícil para mim particularmente falar sobre ele. Isso é um pouco antididático falar numa palestra. Recomenda-se pelas técnicas que o expositor não fique apontando coisas negativas da sua exposição. Na verdade eu não vou fazer isso, eu vou apenas abrir o coração e dizer que eu não sou pedagogo, eu não sou um psicoterapeuta, não sou um estudante profundo da relação humana. Muito pelo contrário, eu sou um estudante bastante atrasado na matéria da convivência. Então eu me proponho apenas a repassar de forma muito singela algumas informações a respeito desse tema, como nosso irmão disse aqui, pertinente a qualquer um nos dias atuais, ou diríamos desde sempre, em que haja a relação entre pais e filhos, espíritos que se reúnem numa mesma família a fim de reajustarem e apararem certas arestas que o tempo deixou. Então eu peço a vocês que exercitem a indulgência e a compreensão de vocês, e certamente muitos poderiam estar aqui no meu lugar, trazendo a vivência, o aprendizado, o conhecimento que tem. Então, estamos apenas na condição de um veiculador de uma informação, e nada do que eu trago é meu, é da doutrina espírita, onde fomos buscar a fonte. Certamente, quando nasce uma criança, pelo olhar da medicina e das leis da biologia, consuma-se mais um ato que corresponde à vida, o ato biológico do nascer. Se constatarmos a informação do aspecto político, é mais um habitante a povoar o globo terrestre, nas nossas estatísticas. Se recorrermos à teologia, Deus cria mais uma alma para o teatro da vida. E sem dúvida alguma, é motivo de grande alegria, de grande satisfação, de grande felicidade para os lares, para os casais que têm a grande ventura de receber em seus braços esse entezinho maravilhoso, indefeso, tenro na sua existência, e que tantas vezes vem complementar a felicidade dos casais, dar um novo sentido à existência. Exercitar a paternidade e a maternidade é ser um colaborador com Deus, para o encaminhamento de almas que dependem ainda do mecanismo da reencarnação, das vidas sucessivas, para efetuar a sua caminhada, ou seja, todos nós. Ainda necessitamos de um lar que nos abrigue, que nos acolha, de pais que nos aceitem, para que retornemos à grande escola da vida. Então, nascer neste planeta representa uma grande oportunidade divina que Deus nos concede. Mas, apesar de todas as alegrias e felicidades, realizações que essa situação compreende e envolve, às vezes, o ser que recebemos em nossos braços, desde cedo ou a partir de uma certa idade,
começa a se mostrar de forma um pouco diferente daquela que idealizávamos como um amor, como filho das nossas realizações. Às vezes, essas almas se mostram refratárias, elas têm alguma dificuldade de aceitar a nossa expressão de amor, as nossas manifestações de carinho, e principalmente as nossas ideias, os nossos ensinamentos, ou a tentativa de educá-los e mantê-los num caminho reto. E é aí que começam as experiências mais espinhosas e dolorosas. Muitas vezes, esses seres começam desde cedo a mostrar tendências, gostos, aptidões ou certos defeitos que a princípio a gente até acha graça, mas o pai atento deve tomar cuidado, que desde cedo todos nós mostramos a que viemos. Pode até ser que isso não se concretize, os caminhos sejam outros, e que bom quando realmente, graças ao empenho da educação dos pais e o conjunto que nos cerca, nós evitamos certas quedas desastrosas. Mas a nossa desatenção, desde cedo, muitas vezes, nos predispõe a deixar que nossos filhos escapem ao nosso controle, quando nós poderíamos atuar desde cedo e deixamos para mais tarde. É muito cedo agora. Bem, e quando essas almas nos dão mais trabalho do que a gente esperava, nos causam dores que jamais tínhamos imaginado, algumas angústias e decepções, e aí o coração fica em frangalhos, os nossos olhos vertem grossas lágrimas de dor ao ver um filho seguir um caminho equivocado, um filho que não aceita os nossos conselhos e às vezes acaba resultando em estradas tortuosas pela vida e colhem como consequência a dor e o sofrimento para si mesmos. Dor maior do que ver um filho sofrer não existe para um pai. Era preferível que fôssemos nós no lugar deles, mas não dá para fazer isso. Cada um precisa viver e experienciar o seu caminho e aprender com ele. Nós estamos aqui para ajudá-los. Mas por que é assim? Por que será que às vezes numa família que nascem 3, 4, 10 filhos, um ou dois, ou alguns desses parecem um estranho no ninho? Qual a causa para essas dissensões? Afinal, não são filhos dos mesmos pais, a maioria das vezes? Não corre o mesmo sangue nas suas veias? Não receberam o mesmo amor e a mesma educação? Por que uns parecem mais tortuosos do que outros? Essas perguntas são angustiantes. E quem conhece a doutrina espírita certamente conhece as respostas. Mas imaginemos quantas mães e quantos pais não têm respostas para essas perguntas que certamente já se fizeram nos momentos mais angustiosos. Por que comigo, meu Deus? Por que meu filho é tão difícil? Por que ele é tão teimoso? Ou por que esse é assim e não assado? E provavelmente, sem conhecer o Espiritismo, talvez tenha conseguido algumas respostas. Respostas que o estudo psicológico, o estudo da mente humana tenta nos trazer, mas nenhum, e isso podemos afirmar com toda certeza, conseguirá alcançar com precisão, porque negligencia a existência e a pré-existência desse ser. Kardec, afligido por essas questões e com a sabedoria que lhe o caracterizava, vamos encontrar na obra que dá início à doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 207,
Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Perfeito. Transmitem também semelhança moral. O meu filho vai se parecer com a minha índole. Se eu sou bom, meu filho vai ser bom. Se eu sou ruim, meu filho também vai ser ruim. E os espíritos superiores responderam: não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo, sim, procede do corpo, mas o espírito, não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Ah, mas ele tem o mesmo temperamento do pai, é igualzinho. Os mesmos defeitos que o pai tem, esse menino também tem. E olha que ele é muito novo para ter aprendido tudo com o pai. Isso é verdade. E como explicar então, se não herdamos as semelhanças morais, psíquicas? E aí o Kardec perguntou: de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Quando os pais ou os filhos se parecem muito com os pais, não é porque herdaram a sua índole, é porque certamente somos espíritos que apresentam em grande parte afinidade, semelhanças de gostos, de aptidões. Já erramos muito juntos em encarnações, fazendo coisas semelhantes. Então, tendemos a parecer, a gostar de certas coisas. Nem sempre é assim, mas às vezes é assim que acontece. Muito bem, então a moral, em princípio, não herdamos. A última pergunta que vamos apresentar nesse início, a 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Perdão, tem mais uma pergunta. Ou seja, por que boas qualidades dos pais não atraem sempre, já que existe essa simpatia, bons espíritos como filhos? Por que eu não poderia atrair aquele espírito que realmente se afiniza comigo? A resposta: um espírito mau ou equivocado pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o concede. Isso é maravilhoso. Significa a bondade e a misericórdia de Deus, para que uns vão ajudando os outros. Às vezes, um filho difícil bate a nossa porta, porque era conosco que ele teria mais chance de errar menos, ou que nós nos comprometemos com ele. E agora sim, a última, bem rapidinho. Os pais, essa pergunta é interessante, olha só. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e pelas suas preces, atrair para o corpo do filho, lá na barriga da mãe, ou no início da gestação, um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Será que se eu rezar bastante e pedir a Deus: Senhor, olha, minha esposa vai engravidar, permita que aqui nasça um anjo de candura, de bondade, que não me dê trabalho, que seja alguém que me ajude, cuide de mim na velhice? Dá para pedir? Dá pedir pode, mas acho que não vai dar certo. Não. Resposta direta e curta. Mas, vem um mais aí. Esse mais pode ser bom. Podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhe foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são sim uma prova para os pais. Se eu não posso conseguir que um espírito que necessita reencarnar como meu filho mude como um passe de mágica e se torne uma alma boa, eu posso sim, desde antes dele nascer, começar a trabalhar o seu caráter e a sua índole, pelas preces, pela atenção e por modificar a minha própria atitude e a minha psicosfera, do meu lar, da minha forma de agir, e conversando com ele. Esse espírito imortal
me escuta, me ouve e capta as vibrações da ressonância da minha voz ao seu coração. Desde cedo a gente pode começar a trabalhar esses espíritos. Portanto, Raul Teixeira nos fala o seguinte: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, lógico, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. São livros com várias páginas escritas e não páginas absolutamente em branco, ou seja, todos trazem já uma bagagem. Claro que apresentam-se em condições para receber novas lições, especialmente na fase inicial da existência, que o terreno está mais fértil. Mas eles trazem também as suas tendências, as suas conquistas, as suas qualidades e seus defeitos. Portanto, vamos lidar com seres talvez bem mais antigos e experientes do que nós mesmos na escala evolutiva. E aí temos um desafio. Pode falar. Pode ser o oposto? Pode? Claro que pode. Ou seja, filhos maravilhosos que vêm de família, muitos pais. Hoje nós estamos tentando falar um pouco o inverso, mas muitas vezes ocorre o contrário. Os filhos é que são muito mais adiantados que os pais e vêm inclusive para ajudá-los. E Deus assim o permite quando é necessário ao entendimento entre ambos. Sem dúvida, os papéis se invertem, nós não somos iguais, não há receita e nenhum lar ocorre igual ao outro. Mas como um pai, falo pai, os pais, vieram, reencarnaram antes do filho, por mais que pareça difícil, ele tem um papel, ele tem uma obrigação de recebê-lo e de encaminhá-lo o mais reto possível desde cedo. Só que às vezes é o filho que vem endireitar o pai, ou pelo menos conviver com as dificuldades que os pais trazem. Nós vamos pincelar um trechinho disso ali na frente. Num livro maravilhoso para ser lido no Evangelho, em casa, em família, chamado Luz no Lar, psicografia do Chico e diversos espíritos, esse aqui é uma fala de Emmanuel. Esses espíritos são companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. Começamos a perceber e reafirmar que não é a primeira vez que nos encontramos. E também não é só para problema. Às vezes os filhos, e muitos lares têm filhos maravilhosos, que não são exemplos, aliás, são exemplos de uma conduta reta, e os pais tiveram o mérito de receber esses filhos. Bem, Joana de Ângeles, nesse outro livro maravilhoso, Constelação Familiar, diz o seguinte. Então nós estamos envolvendo duas células. A família é sempre o sublime laboratório do caldeamento de espíritos ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. E onde que ocorre esse caldeamento, esse envolvimento, essa mistura e essa convivência que não tem de onde fugir, pelo menos até uma certa idade, é no lar. O lar, local de reencontro para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Eu fiz questão de grifar aquilo ali pelo seguinte: o lar é o nosso grande laboratório, a família e a convivência no lar, nem sempre fáceis, nem sempre harmoniosas, mas esse é o nosso desafio, a nossa busca. Quanto mais a sociedade menosprezar a importância da família, mais dificuldades teremos e mais dores enxergaremos no convívio social. Quanto mais desequilibrado um lar, mais reflexos negativos temos na sociedade. Porque é no lar que as transformações viemos aqui para nos melhorarmos,
para nos transformarmos em seres melhores, mas principalmente as transformações emocionais, são as mudanças do sentimento, porque são no sentimento que se encontram as razões das maiores conquistas e alegrias e também das maiores quedas e tristezas. É com relação aos transtornos emocionais, da perda, da frustração, da traição, da solidão, que às vezes buscamos saídas infelizes. Quando uma pessoa chega a optar, por exemplo, pela porta infeliz do suicídio, não foi, por exemplo, por causa do conhecimento intelectual que lhe falta, não é por causa de alguma questão cultural da sociedade, é porque há algo mal resolvido em seu coração. É porque alguma coisa precisa ser reajustada no seu íntimo, nas emoções. Nossos filhos são espíritos que trazem, às vezes, as emoções conturbadas. Imaginemos que aquele serzinho maravilhoso, lindo, cheiroso, inocente, que acabamos de receber, trata-se de um ser que nas últimas 5 ou 10 encarnações foi um suicida e veio direto para os seus braços, para que você tentasse fazer com que nessa fosse diferente. Imagine que esse espírito traz, um outro filho traz transtornos seríssimos na área da sexualidade. E você precisa desde cedo tentar colocar valores a respeito da seriedade da utilização das energias sexuais. Graças a Deus a gente não lembra e não sabe de nada disso. Mas essas almas, como nós mesmos, estamos aqui para nos resolvermos, especialmente no campo das emoções, no campo do sentimento, que se resume na expressão maior do aprender a amar. Amar profundamente. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas e programando a reconciliação e o bem-estar do amor através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Eu achei que essa imagem representasse um pouco o que muitas vezes é a nossa convivência. É um emaranhado, né? É difícil, são acertos, desacertos, acordos e desacordos, frustrações, contendas, mas é isso que vai nos ajudando. Não é castigo de Deus nos amarrar com esse pessoal difícil que a gente chama de família. É a oportunidade bendita de reajustar na célula sagrada do lar o reentendimento entre nós, que vinha sendo sequência de ódios sucessivos. Talvez hoje, no papel que desempenhamos, pais, filhos, cônjuges, nós vamos aprender ou dar o primeiro passo para uma nova guinada da nossa evolução, em que talvez encerremos ela sem nos matarmos reciprocamente. Já seria um avanço grandioso que Deus permite que nós nos unamos. E tudo isso graças ao mecanismo sábio, indefectível das reencarnações que Deus estabeleceu. Graças à reencarnação alteram-se as paisagens afetivas nos relacionamentos do lar, desenvolvendo a real fraternidade que deverá viger em todos os segmentos da nossa sociedade. É renascendo e retomando, invertendo papéis. Hoje nós somos pais, ontem fomos filhos, talvez amanhã repitamos a condição, mas é assim. Porque se não fosse essas experiências que se sucedem, olha, ia ser difícil enxergar alguma lógica no caos que se chama, às vezes, o relacionamento humano. Encontrar pessoas tão difíceis e ainda querer investir nessa convivência e tentar ao máximo não abandoná-la pelo caminho,
em busca da felicidade a todo custo. É preciso de uma lógica profunda para entender que não estamos juntos por acaso. Não é o acaso, não é de paraquedas que nos reunimos. Por isso, Joana de Ângeles reafirma: desafetos graves mergulham nas vestes carnais a fim de recomeçar a experiência evolutiva, nos braços e na ternura dos seus antigos algozes, ou de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação, mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. Existe mecanismo mais eficiente para cumprir a recomendação de Jesus, quando Ele nos disse: amai os vossos inimigos. Espera aí, Senhor, isso é impossível. Já está difícil amar meus amigos com os seus defeitos, ainda mais os inimigos. Aí Deus permite que eles reencarnem como seus filhos, e você não se lembra. Apesar de parecer que tem alguma coisa estranha, o olhar daquele menino para mim tem uma coisa de diferente. Tem uma hora que ele me encara, parece que ele já me conhece, até me assusta. A gente escuta alguém dizer isso, e tem nisso um fundo de grande verdade. Talvez ele nos conheça, mas não se lembre, graças a Deus. Mas é ali, recebendo esse serzinho, agora votando a ele um amor que eu não votaria a um adulto, se eu soubesse. Mas agora, ele é meu filho, e pela lei da minha consciência, eu devo zelar e cuidar por ele, apesar de todo o sofrimento, ingratidão que às vezes ele possa voltar a mim. Estranho amor, mas que assim vamos devolvendo, às vezes, o que retiramos. Aqueles que espoliamos, recebem de volta. E no livro maravilhoso, chamado Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, tem um trecho que diz o seguinte, ele fala, muito importante: quando, em um momento de esgotamento de nossas forças, porque não é fácil lidar com essa situação, formos reclamar dos filhos que nos causam dores e preocupações, angústias e padecimentos, recordemos que filhos problema são os espíritos que desencaminhamos no passado. Para que retornem às diretrizes do bem, necessitam recuperar a confiança em nós. E isto, às vezes, leva a existência inteira. São almas de outras experiências, existências a quem prejudicamos, às vezes traindo, roubando, iludindo, e hoje estão ao nosso lado para a devida reconciliação. Quem falou isso foi o Chico Xavier, e depois foi citado, e ele tece comentários nessa página belíssima. Olha, nós ainda não estamos longe do fim, mas parece que nós estamos massacrando, só falando coisas duras, né? Esse assunto não é um assunto leve, ou pelo menos não vai massagear o nosso ego e dizer, não, nós não somos tão imperfeitos assim. A verdade é que o Espiritismo vem romper com a anestesia mental, com o sono da carne. Olha, eu não quero saber nada disso, ainda dá tempo de ir embora, a porta está aberta, porque esse negócio está me deixando angustiado. Eu vim aqui para receber uma mensagem de otimismo e estou sendo imprensado na parede. Que história é essa? Na verdade, bem, no final a coisa melhora, mas perdão, mas o que nós estamos querendo dizer, obrigado, ela falou que não vai sair daqui não, ela quer ouvir até o final, mas o que nós queremos dizer é o seguinte: com a doutrina espírita, nós não temos desculpa para dizer, eu não sabia, ou muitas das nossas ações às vezes se tornam perdidas pelo caminho, ninguém nos apoiou o quanto precisávamos. A doutrina espírita não vem passar a mão na nossa cabeça, ela vem
esclarecer e dizer os porquês. Mas ela também tem um outro lado, que é o consolador. Não é só verdades duras a nos dizer, você fez isso, você fez isso. Não é nada disso. Isso é esclarecer para que tire de nós o sentimento: ah, como eu sofro, coitadinho de mim, eu sou injustiçado, Deus esqueceu de mim e por isso eu passo por isso. Não é nada disso. Nós não recebemos a terça parte do que talvez necessitássemos, e temos recursos valiosos durante a vida para nos equilibrarmos. Nós vamos tentar mostrar isso. Então, esses espíritos que aportam no nosso lar como os filhos, às vezes, como resumindo, são companheiros de um passado, às vezes criminoso, de um passado difícil de envolvimento, mas também tem uma situação muito interessante, que é a expressão máxima da bondade divina. Às vezes, um ser que reencarna como um filho que lhe parece difícil, é alguém que acaba de deixar as suas atuações obsessivas. Como é que é? Às vezes aquele espírito que te atormentava era um obsessor, ele reencarna como seu filho. E para a obsessão cessa, capitulando ante o poder do amor que os foi buscar em regiões de sombras, mas que ainda estão presos ao hábito enraizado de perturbar, azorragar, infelicitar e mentir. Traduzindo, às vezes, essas almas estavam ocupando o seu tempo, levando dor e sofrimento aos outros, eram obsessores. Mas por que foi cair logo aqui em casa? Por que aqui? Não errou o endereço? É porque provavelmente toda a história tem um começo, e a nossa, olha, se perde no tempo. Esses espíritos muitas vezes atuando de forma equivocada, e a obsessão geralmente ela é movida pelo amor tortuoso chamado ódio, que é aquele que não foi curado ainda pelo perdão, pelo entendimento. Às vezes teve o seu início com uma atitude nossa, um passado que pode ser remoto, e aí Deus captura na bondade e no trabalho incessante dos amigos espirituais e possibilitam finalmente que esse espírito reencarne. A concessão é nossa também, porque provavelmente fazia parte de uma programação reencarnatória nossa, e no dado momento chegou a hora de nós o recebermos. Outros mais poderão vir não ser vinculados aos seus erros. Opa, finalmente alguma coisa que me livra. Mas aquelas almas que você prometeu ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos, nos exercícios de intensas renúncias. Quantas vezes a gente, quando chega a um patamar um pouquinho mais elevado e vê alguém que amamos muito sofrendo, nós chegamos e dizemos: Senhor, deixa eu ajudá-lo. De que forma eu posso auxiliar o progresso dessa alma? Às vezes reencarnando e recebendo como filho. Então me deixe, Senhor. E nos livros espíritas existe uma infinidade de casos mostrando atos de renúncia e de amor incondicional, em que espíritos reencarnam para auxiliar outros, sem a necessidade de passar, em princípio, por aquelas provas, mas fazem pelo amor totalmente incondicional aquelas almas que precisam ser amparadas. Então, para fazer um resumo, ontem geralmente são espíritos que nós prejudicamos, causamos desequilíbrio, e hoje são aqueles que se manifestam mal-humorados, insatisfeitos, agressivos. É aquele filho do contra. Todo mundo é a favor de algo, mas tem um que, não, eu não gosto disso. Eu vou para a casa do vovô, não, eu não quero, eu não gosto de ir para lá. Tudo ele é do contra. É sempre o membro, o criador de problemas no lar, o reclamador, o rebelde.
Mas de onde que vem essa herança? Fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você não vai lembrar não, ainda bem. Mas geralmente está nas nossas experiências infelizes. No passado foi a amante desprezada que nós abandonamos na sarjeta. Hoje recebemos a filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir o ressentimento. Ontem foi o pai de experiência anterior espoliado nas suas aspirações. Hoje é um filho ingrato, tendo nova oportunidade de desculpar. Pode ter sido uma jovem abandonada que nos amava, inclinada ao vício, ao sofrimento, e hoje aparece aquela filha incompreensiva, que tudo que nós fazemos nada agrada, ou ela simplesmente é o rebelde sem causa aparente. Por que será? E por fim, para encerrar essa colocação, colocamos às vezes o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Eu achei isso de uma seriedade enorme. Nós às vezes achamos que nós não temos responsabilidade pelo que os outros fazem olhando para nós, mas temos. Quando alguém se inspira nos meus exemplos, nas minhas palavras e afunda no lodaçal de vícios, de atitudes equivocadas, eu semeei direto ou indiretamente, e depois recolho no hoje a afeição de um esposo difícil, uma esposa incompreensiva, um filho problema. Nós estamos falando só dos filhos. Tudo isso que eu falei vale também para os cônjuges. Mas aí o negócio é mais complicado. Porque olhar para o filho parece mais fácil. Não deveria. Porque na próxima encarnação a sua esposa pode ser sua filha. Aí você fica esperando a próxima encarnação, porque agora eu não posso perdoar. Mas se fosse meu filho, eu perdoava. Então por que você vai esperar reencarnar de novo para que ela seja sua filha e não começa a fazer isso agora? Ah, não, mas peraí. Marido, mulher é uma coisa, filha é outra. Realmente, é outra. O papel é outro. Mas a necessidade de amar é a mesma e de entendimento. Agora, nada disso que nós estamos falando é fácil de executar, ou seria tranquilo. Eu vou passar por essa existência fazendo isso de olho fechado. Se fosse, gente, não precisaria de ninguém ficar dizendo para o outro, dando conselho, escrevendo tantos livros à luz da psicografia edificante. Então, essas almas que vieram de todas essas situações que nós acabamos de listar, e muitas outras que aqui não cabem, exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-los com tudo quanto estivesse ao seu alcance. Essa é a mais pura verdade. Ou seja, a responsabilidade é nossa, não dá para transferir. E o que fazer com isso agora? Aí surge um monte de perguntas, mas espera aí, é sempre assim? Todas as vezes que eu tenho um problema familiar envolvendo um filho, é porque ele é um desafeto meu do passado? Obrigatoriamente é aquela cruzinha que eu vou carregar? A causa é essa? Nem sempre. Às vezes o problema está nessa existência mesmo, não precisa buscar e remontar no passado. Quantas repercussões os bebês guardam de reações contra uma gravidez aparentemente indesejada? Os pais, eu não queria esse filho, eu não queria esse menino, não era a hora. Aí quando ele nasce, depois de um certo tempo, ele guarda as reminiscências daquelas vibrações de rejeição, que depois a gente supera, mas para ele nem sempre é tão fácil. E aí originam-se traumas que carregam a vida inteira, rejeições, rebeldias que a gente não sabe, deve ter sido em outra encarnação. Não foi, às vezes foi nessa mesmo. Tem aquele caso, é uma história contada recentemente, eu estou tentando lembrar se foi a Nete que contou aqui mesmo ou se foi um livro, eu já me esqueci porque tem coisas parecidas, mas que ocorreu o seguinte:
A mãe aguardava um filho no momento do parto, e não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina, ela aguardava o menino. Foi a NET mesmo, né? Aí quando nasceu, que o médico falou: parabéns. É o que, doutor? É uma menina, linda. Ah, que pena. Depois ela supera isso, porque ela esperava um menino. Não é que ela não gostasse depois, só que a menina guarda o resquício daquela reação. Inexplicavelmente ela era revoltada com a mãe, sem ela saber conscientemente como explicar, e muito menos a mãe, que foi preciso passar por um processo até que se lembrasse desse momento. Então não foi num passado distante, delituoso, é agora. Então nem sempre é a reencarnação. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, mas muitas vezes, se esgotando uma pesquisa honesta e sincera, a minha resposta não tem explicação no hoje, tem que ser numa outra encarnação. É possível saber a causa desses desajustes, geralmente envolvendo o nosso passado? A maioria das vezes não, e nem é interessante que se faça. Porque nós vamos remoer e revirar algo que está quietinho, e que quanto mais se mexe numa água que estava lodacenta, mais suja a água vai ficando. Nós talvez não tenhamos estrutura para conviver com certas lembranças. Deixa tudo onde está. Agora, se for necessário, nós teremos o momento certo, algo que nos mostre as causas. Mas sem saber exatamente o porquê, foi A, foi B, só o conhecimento de que há sim uma causa justa, já aplaca em nós aquele sentimento de injustiça. Agora tem uma pergunta, certamente todo pai se faz. Mas a partir de conhecer isso, se eu não conhecia, quer dizer então que existe uma causa. Eu devo aceitar tudo que esse filho queira imprimir aos seus pais, porque eu o prejudiquei, supostamente, em algum momento? Veja bem, tudo que nós falamos até agora é um convite à resignação. Resignar-se é mudar o significado daquilo que nós convivemos, dar um outro significado à sua dor e ao seu problema, evitar a revolta, a inconformação, a falta de aceitação, parar de perguntar por quê e começar a perguntar para que eu vivencio essa situação, para o crescimento de nós, de ambos, pais e filhos. Agora, Joana de Ângeles diz o seguinte sobre esse tópico: paciência e afabilidade, compreensão das ofensas e das rebeldias em que se comprazem. É um esforço íntimo que devemos empreender. Isto, porém, não justifica que os mesmos, os filhos, sejam cobradores impertinentes, porque não estão isentos também de culpa e de gravames. Ou seja, eu vou cobrar do meu pai porque eu ouvi lá no Espiritismo que eu sou revoltado porque a culpa é dele. Ele me prejudicou muito no passado. Eu não lembro de nada disso, mas eu ouvi dizer, então eu sou rebelde porque ele me prejudicou. Então ele vai ter que pagar comigo. Eu vou fazer tudo para ele sofrer. Vai nessa. Nós estamos cavando um buraco ainda maior para nós mesmos, porque nós não estamos isentos da lei de causa e efeito. Quanto mais se compreende, mais responsabilidade se tem pelas escolhas que fazemos. Mas eu fui muito prejudicado. Qual é a recomendação de Jesus? Perdão das ofensas, entendimento, compreensão. Para tudo há um limite. O limite do bom senso, o limite das nossas forças, o limite da convivência salutar. Violência jamais será aceita. O mesmo quando as agressões verbais ultrapassam os limites do respeito e da cordialidade. É preciso imprimir, sim, dureza e seriedade quando as coisas passam do limite. Infelizmente, nós podemos procurar até questões legais para que a integridade das pessoas, da convivência seja mantida.
Tudo que nós falamos aqui não é para imprimir culpa em ninguém, muito menos para apontar dedos, mas para que saibamos que não existe efeito sem causa. E a última pergunta: diante disso tudo, o que fazer? Tem alguma coisa que pode ser feita? Que caminho tomar quando tem problemas em casa? Quando eu tenho filhos difíceis? Bem, a doutrina espírita é um manancial sublime de luz, a nos mostrar os caminhos, a nos trazer respostas e a nos consolar a alma. Como dizíamos anteriormente, não é só esclarecer, mas também consolar. Se nossos filhos ainda estão numa idade em que eles são passíveis de nos obedecer, ou seja, eu mando, eu imprimo a minha autoridade, ele tem que me obedecer, porque tem certas coisas que o pai precisa impor. Uma delas a gente faz, a gente obriga o filho a ir para a escola, porque a gente entende que é o melhor para ele. A gente leva o filho no médico. Claro que chega num certo ponto da vida que você não consegue, nem amarrando, obrigá-lo. Se ele está numa idade passível de frequentar, façamos, tragamos ele, vamos trazê-lo ao centro espírita para evangelização infanto-juvenil. Vamos oferecer e apresentar-lhe o Evangelho e fornecer-lhe noções de valores morais. Se o terreno ainda é fértil, não negligenciemos a oportunidade da semeadura, enquanto é tempo. Isso pode ser a grande profilaxia do mal, o Evangelho de Jesus às crianças em tenra idade. Não é que vir aqui uma vez por semana, ficar durante 1 hora, faça milagres, mas é a semente que está sendo lançada e que só tem efeito se for ajustada com o que se faz dentro de casa. O centro espírita diz uma coisa: eu vivo num turbilhão dentro de casa, não me esforçando para apresentar exemplos mais do que palavras, nada disso vai adiantar. Então, se eu sou um pai que conheço o Espiritismo, se eu sou uma mãe que já reconheço a beleza da doutrina espírita e o seu papel consolador e esclarecedor, tenho filhos na idade infanto-juvenil e acho que um dia, quando ele quiser, ele escolhe a religião, lamento dizer, nós estamos perdendo uma oportunidade valiosíssima, o grande manancial para evitar que mais tarde não vertamos lágrimas de arrependimento. Ainda assim pode ser que com tudo isso ele se desencaminhe. Não importa, fizemos a nossa parte. Quando não quer vir mesmo, nem amarrado. Nós temos limites na vida. Nós temos limites na vida. E temos que respeitar o livre-arbítrio. Só que é diferente, as argumentações são: meu filho não gosta de vir no centro de jeito nenhum. Nós vamos analisar por quê. Ele vai à escola? Ah, na escola ele vai. E eu não deixo que ele deixe de ir. Se choveu, ele vai. Ele está ameaçando uma febre, não, mas ele não pode perder. Mas no centro é o seguinte: se ele acordar com disposição, eu levo. Às vezes somos nós que somos negligentes. Somos nós que colaboramos para que ele tenha má vontade. Mas eu vou obrigá-lo? Obrigue. Mas ele pode não gostar. Converse com ele, até uma certa idade, porque se eu reconheço o alimento que faz bem para a minha alma, por que justamente no tema espiritualização, meu filho pode ter uma liberdade que eu não dou para suas outras escolhas? Agora, o jovem é diferente, é muito diferente. Eu estou falando das crianças ainda numa idade em que os pais têm a sua ascensão sobre eles. Daí para frente a coisa começa a dificultar bastante. Eu tenho uma experiência particular. Eu fui criado na família espírita, eu nasci num berço espírita e fui evangelizado no espiritismo. Talvez eu possa contar, e digo isso com grande tristeza,
que talvez de 30, 40 crianças que frequentavam a evangelização na época que eu também fui evangelizado, talvez caiba em uma mão os que continuam sendo espíritas até hoje. E eu posso afirmar hoje, com uma certa, pouquinho mais de maturidade, que a razão e boa parte da justificativa para isso se dá porque os pais não exerceram sobre os filhos a necessária dedicação para que o espiritismo passasse a ser comum nas suas vidas. Ah, pai, hoje eu não estou muito afim. Não, filho, então fica em casa, não tem problema. Outro dia você vai. Não é só isso, tem outras questões. Às vezes a casa é falha. Às vezes o problema está na atuação pedagógica da evangelização. Hoje em dia é um desafio evangelizar. As crianças têm acesso a tudo que tem uma tela na frente. A informação, o conhecimento. E se o evangelizador não caminha com isso, as crianças realmente não vão querer ficar aqui. Se eu ficar apresentando folhinha com figuras sem colorir e contando história, ninguém vai aguentar. É preciso avançar. Mas a evangelização é a obrigação moral que nós temos a fazer. São netos, são filhos, falando. Mas eu sou muito feliz na minha casa. Aqueles outros, do avô, da tia, do pai, da madrasta, tudo contra o espiritismo. Bem, eu sozinho, vou fazer o quê? Não, evidentemente. Olha, a primeira obrigação é do pai. Se o avô puder, sem causar transtorno e a separação dos seus filhos, você pode tentar influenciar, mas aí a responsabilidade é dos pais. É eles que têm que assumir. Você, como avó, você pode orar bastante e pedir a Deus que, de alguma forma, e por seus exemplos, tente mostrar e sensibilizá-los para alguma coisa nobre. Agora, existem muitas particularidades. O tempo já está terminando, eu não posso caminhar nesse assunto mais, que caberia falar só sobre ele. Eu, particularmente, considero e valorizo como das ações mais importantes que uma casa espírita pode fazer. Nós, adultos, vivemos tentando nos acertar. Nós somos galhos meio tortos, que já cresceram meio tortos, e nós estamos tentando fazer ali um remendo. As crianças, essas estão na fase mais propícia. E depois, as suas escolhas são responsabilidade deles. Que a gente não carregue a consciência de que, eu podia ter feito e não fiz. Se eu tivesse. Não guardemos esse remorso que eu poderia ter feito. Façamos. Bem, existe uma resposta de Emmanuel. Todo mundo conhece Emmanuel como um ser de muita luz, de muito conhecimento, mas duro nas suas assertivas, porque conhece dos desculpismos humanos. Mas eu não vou ler a resposta de Emmanuel que eu trouxe para isso, porque ela é muito dura. Não é por causa disso, é porque o tempo está avançado, e eu vou ler uma outra resposta. Eu aconselho e recomendo que todos leiam, quem se interessar pelo assunto, 2 questões desse livro, O Consolador, que tem o título seguinte: Auxílio aos Filhos Rebeldes. Gostaria muito que vocês lessem a resposta que Emmanuel dá à angústia de alguém que quer saber o que eu faço, o que eu vou fazer com um filho endurecido, teimoso, rebelde, recalcitrante. Bem, a resposta é um pouco longa, mas para encerrar mesmo, eu vou ler um conselho. Emmanuel é homem, e homem, por mais que ame, é homem. A Teresa de Brito é mulher, e a mulher que se faz mãe, ela é mais doce ao nosso coração. Ambos dizem a mesma coisa, mas eu vou ler, e peço licença para me delongar um pouquinho só, e com isso nós encerramos desse livro maravilhoso, chamado Vereda Familiar, psicografado pelo Raul Teixeira e ditado por Teresa de Brito. A página chama-se Filhos Dificultosos, e eu pincei alguns pontos para encerrar a nossa fala. Compreensível dor moral perante estes episódios.
Tudo que a gente narrou até agora. Decepções, frustrações, filhos que às vezes caminham até para a marginalidade, tristemente, nas epidemias das drogas que hoje consomem as famílias. Mas não se permita desolação e desespero. Deus, que é seu Pai, é também genitor dos filhos de sua carne e está no comando. E as leis de Deus falam de reeducação, de renovação, de reajustes, olha, e felicidade. Até que enfim apareceu a palavra felicidade no meio desse contexto, parecia tão triste. As leis de Deus falam em reeducação. É para isso que nós estamos encarnados. Não é para punição, não é castigo, não é para sofrer. Reajustes e de felicidade. Não se perca então, supondo-se desamparado pelo Criador. Deus me abandonou. Nada disso. E olha que interessante, só uma mulher para pensar nisso. Do mesmo modo, prepare-se para ouvir aqui e ali as referências sobre falta de orientação no lar ou sobre a desatenção dos pais quando você sabe que não é bem assim. Ela quis dizer o seguinte, e olha, ainda vai ter gente que vai falar, está vendo? Não educou os filhos, olha o que aconteceu. Mãe relapsa. E aí a Teresa de Brito fala, o mundo e os frívolos que julgam por si, na verdade eles emitem o que estão cheios do coração, ignoram na maioria das vezes os seus esforços. Aceite sem abandonar a luta, os desafios e as caluniosas referências, certo de que Deus vê, Deus sabe, sendo Ele a sua indispensável testemunha em tais questões. Guarde a consciência tranquila de ter feito o melhor e tudo que você podia. Se você tem filhos que se apresentam atormentados e de comportamento antissocial, continue amando-os e sofrendo-os tanto quanto suporte. Entregue-se nas mãos de Deus, sim, mas não deixe de abençoá-los com sua maternal e paternal presença educadora. Um dia, esteja certo de que tudo se resolverá. Nem sempre como você desejaria, mas como pode ser ante as leis indefectíveis do grande Pai. E agora o ponto que eu achei mais importante. Se seu filho terminar sua jornada atual sem cometer o suicídio nefando ou não incorrer no homicídio abominável, certamente terá galgado grande avanço comparado ao estado espiritual que se encontrava antes de reencarnar, já que muitas vezes tais almas encontram nesta encarnação na melhor condição espiritual das últimas dezenas de experiências anteriores. Com certeza absoluta, tanto nós como nossos filhos estamos hoje na melhor condição espiritual das últimas encarnações. Então, o que nos parece muito pouco, se os nossos filhos não tiverem se tornado ou se perdido em crimes, ou abandonar a própria vida pelo suicídio, já terá sido um grande avanço ante a condição espiritual que chegaram aqui junto de nós. Reconheçamos nisso, até nisso. Por quê? Paciência e resignação. E para encerrar, realize a sua parte e confie na ação final do Pai, Pai comum de todos nós, sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações agora e que se tornarão créditos de luz na sua caminhada logo mais. Não desistamos do nosso filho ou daquele ente amado que hoje ainda consiste em motivo de graves dores ao nosso coração. Façamos tudo o que pudermos e entreguemos a Deus. Quando houver necessidade maior, a irmãzinha dor
pode até bater a porta, porque se o amor não foi capaz de dobrar-lhe as más inclinações, em algum momento pode ser que ele por si próprio, e por mais que nos doa, precise até experimentar algumas dificuldades na vida. Mas certamente, Deus que é nosso e é Pai dos nossos filhos, está no comando. Muito obrigado pela paciência de vocês, e peço realmente que perdoe falar de tema que eu não teria condição moral para falar, mas trouxe tudo o que pesquisei nesses livros, não tem uma vírgula que saiu da minha cabeça. Que possamos buscar a força e a coragem em Jesus para a nossa caminhada, e que a doutrina espírita possa nos abrir os olhos e o coração hoje, e para que essa existência seja melhor ainda. Muita paz para todos.